A Igreja Apostólica, isso eu quero dizer, a Igreja dos Apóstolos, ok? Não estou falando de uma denominação. A Igreja Apostólica pregava Jesus dia e noite. Eles falavam de Cristo o tempo todo, até que eles começaram a ser chamados de cristãos. E incrível, mas isso foi um apelido de maneira jocosa, para zombar deles. Falar, cristãos, vocês só falam de Cristo, então vocês são cristãos. É muito importante isso para o nosso vídeo de hoje. Então, Cristo era para os apóstolos o centro de tudo, o centro da religião. O apóstolo Pedro diz em Atos 4, verso 12: não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus apenas que nos traz salvação. Ok? Esse é o único nome. Isso é importante. Preste muita atenção. Há muitos textos bíblicos sobre o nome de Jesus. Não é o assunto exato do vídeo de hoje. Você pode pesquisar depois. Então, fica muito claro que Jesus era o centro da pregação evangélica. No Velho Testamento, o nome de Jesus não aparece, mas era ele que estava lá. A palavra de Deus expressa, especialmente a nosso respeito, ao nosso planeta, especialmente a vontade de Jesus e a palavra de Jesus. Jesus, do Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus é o responsável pelo nosso planeta. Ele se fez um com os seres humanos porque ele tinha uma missão de nos salvar, e isso você pode ver os nossos vídeos, pode estudar também, algo importantíssimo. Então, depois de séculos, surgem os marianos. Quem são os marianos? Os que têm Maria como o centro da fé. Eles não conseguem falar de Jesus sem falar de Maria, sem colocar Maria no mesmo patamar que Jesus, né? Eles chamam Maria até de co-redentora, né? Jesus é o nosso redentor, e aí ele, como se ele precisasse de um auxílio, põe a co-redentora. Quantas vezes a Bíblia diz que Maria pode nos salvar? Zero. Quantas vezes a Bíblia diz que Maria pode nos perdoar? Zero. Quantas vezes a Bíblia diz que Maria tem poder para fazer milagres e algo semelhante? Oh, quantas vezes na Bíblia Maria fez milagres? Onde está registrado isso? Nenhuma vez. Isso não é acidental. Nenhuma vez. O papel dela não era esse. Outra coisa, se você orar para Maria aqui no Brasil e um japonês orar para Maria lá no Japão, ela vai ouvir os dois ao mesmo tempo? Ela é onipresente? Ela é onisciente? Isso vem, esse é um atributo divino. Ela não é divina. Maria, de acordo com a palavra de Deus, ela não está no céu. Ela está descansando na sepultura dela, aguardando, como qualquer outro santo, aguardando o dia da ressurreição. Ela não tem papel na salvação. Então, qual é o papel de Maria na salvação humana? Nenhum. Ela não tem papel, ela não salva. Ela não é corredentora. No santuário terrestre não entrava nenhuma mulher, e no celestial também está escrito que o Pai está lá, que Jesus está lá, que alguns anjos estão ali dentro, e só. Nunca cita que Maria está ali do lado de Jesus, dando um apoio para ele, dando uma força. Nunca diz isso. A nossa salvação depende exclusivamente de Jesus. Ouviu o que eu falei? Exclusivamente. Ele não tem auxiliar. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único. Satanás gosta de inventar histórias para misturar e para confundir as pessoas. Olha, não se surpreendam com o que eu vou falar agora, e podem pesquisar na história, mas mulher
sendo adorada como uma deusa, existe desde a Babilônia. E eu quero falar uma outra coisa que não é muito comum você ouvir. Os deuses antigos, que eram cultuados pelos pagãos, não morreram. Eles apenas trocaram de nomes e estão aí entre nós até hoje. Existe moeda em museu, talvez no Museu Britânico, eu não pesquisei sobre isso, de uma mulher com um bebezinho no colo, quando você olha e fala, é Maria e Jesus. Não, é de lá da Babilônia, moeda da Babilônia. Então, essa história de uma deusa, que o filho dela era Deus também, vem lá da Babilônia. O que acontece é que, quando a igreja apostólica se apostatou e se juntou a Roma, formando a igreja apostólica romana, né? Então ela misturou elementos das duas coisas. Elementos da igreja apostólica se misturaram com elementos da igreja romana e virou uma grande confusão. Os santos romanos receberam nomes cristãos para que pudesse haver harmonia. O interesse sempre foi dinheiro e terras e posse e poder, e assim as pessoas aos poucos foram parando assim de reclamar, de reivindicar e começaram a aceitar o culto a Maria e as imagens. Isso não veio de uma hora para outra, foi com o tempo. Só que Deus, em sua lei diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Você não pode, você não tem autoridade, nem padre, nem papa, de colocar Maria no mesmo nível de Jesus, ou mesmo perto dele, semelhante. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Repito, Maria nunca fez sequer um milagre lá na Bíblia. Outra coisa, Maria foi mãe, depois que ela teve Jesus, virgem, ela foi mãe, ela teve uma relação de marido e mulher com José normal, comum, ok? Eles tiveram filhos. A Bíblia fala dos irmãos de Jesus, lá em Salmos já profetizava que Jesus seria perseguido, e ainda fala assim, pelos filhos de minha mãe, né? Então, a mãe dele teve outros filhos. E a Bíblia é clara em dizer que Maria se manteve virgem até que Jesus nasceu, né? Só a Igreja Católica coloca uma coisa assim, uma história, uma fábula, que ela continuou virgem, como se o sexo fosse pecado. O sexo entre uma mulher e um homem casados não é pecado. Nunca foi e não é. Até hoje, ok? Deus não mudou. Foi uma relação abençoada por Deus, né? O sexo é a ideia de Deus, ok? Então, isso é bem claro. Nossa salvação é apenas em Jesus Cristo. Quem adora Maria, e aí o segundo mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, imagens de escultura, né, de Maria, e adoram, e acendem vela para ela. E uma hora eu vou mostrar aqui no canal, porque a Igreja Católica diz assim, não, nós não ensinamos a adorar a Maria, né? Eu vou mostrar para vocês uma igreja católica que eu conheço, mas tem várias, você já deve ter visto, né? Ninguém é inocente, né? Então eu vou mostrar para vocês, vou filmar para mostrar no canal, diante de uma imagem de Maria, tem ali um lugarzinho para a pessoa se ajoelhar. E aquilo não apareceu do nada, não. Foi a igreja que oficialmente que colocou ali para a pessoa se prostrar diante de uma imagem, adorar uma imagem que foi feita ali na esquina, ok? Por material qualquer. Por isso que Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Esse assunto é muito sério. É muito sério. Não pense que por causa da tradição, Deus mudou de ideia e que Deus aceita a idolatria. Deus jamais aceita idolatria. Deus não se compromete com esse tipo de culto e com esse tipo de fé. Portanto, volte-se a Deus, abandone os ídolos, abandone, e você será salvo.
Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas em nosso país precisam conhecer essa verdade para que elas sejam libertas da idolatria. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, colabore conosco, deixe seu recado, o seu comentário, a sua dúvida, e nós responderemos com prazer e vamos orar muito para que você tenha forças dadas pelo Espírito Santo para que você se liberte da idolatria em nome de Jesus. Amém.